Nós estamos numa série, né? Significado da Páscoa para os cristãos. E a mensagem de hoje é o encontro com Jesus em momentos difíceis. Nós vamos iniciar nos lembrando do significado da Páscoa, que é uma festa que Deus ordenou ainda lá no Egito, quando o povo era escravo e estava sendo liberto. Deus é um Deus de aliança. E tudo começou quando Deus chamou Abraão, que era Abrão, em Ur dos Caldeus, para que ele fosse para uma terra que Deus ainda ia mostrar para ele. Ele teve fé suficiente para fechar tudo que ele fazia em Ur dos Caldeus e sair para uma terra que Deus prometeu. Ele não sabia onde era e nem o caminho. Fé. Abrão e Sara, que era Saraí, ela não conseguia, ela era estéril, não tinha filhos. E nessa aliança, Deus prometeu a Abraão que ele seria pai de uma nação, que teria cidadãos numerosos. Aí um dia, Abraão falou: Senhor, eu não tenho nenhum filho, como é que eu posso ter uma descendência numerosa? Aí Deus falou: Abraão, vem aqui para fora, olha as estrelas e conta. Provavelmente Adão tentou. Falou: então, Abraão, você terá uma descendência tão numerosa quanto as estrelas que estão no céu. Quando Deus faz uma aliança, e a Bíblia diz em Gálatas 3,15, uma aliança ninguém pode modificar, abrogar ou cancelar. A aliança não é contrato. O contrato tem prazo de validade. Deus não trabalha com contrato, Ele trabalha com aliança. E Deus fez uma aliança com Abraão e prometeu a ele um filho que nasceu de Sara, o Isaque. Mas um belo dia Deus chamou Abraão e falou: Isaque, você vai me dar seu filho, porque numa aliança há uma troca. Eu te dou o que é meu e tudo que é teu me pertence. Se alguém tocar em você, está tocando em mim. Aliança é uma troca. E Abraão não teve dúvida, ele pegou Isaque, foi no Monte Moriá, que Deus tinha indicado, para sacrificar Isaque. Só que quando ele estava pronto para sacrificar, colocou Isaque no altar, Deus mandou um anjo que falou: não faça isso, Abraão. No reino espiritual você já cumpriu. Atrás de você tem uma ovelha. Agora você sacrifica a ovelha. E depois falou: Abraão, você me deu seu único filho, e eu vou te dar o meu filho. Essa foi a troca. Essa foi a troca. Gênesis 15:16. Se não fosse a ressurreição, nós não estaríamos aqui. Mas Deus falou ainda para Abraão: olha,
o teu povo vai para o Egito e vai ser escravo lá. Depois disso, eu os tirarei de lá. Então, Deus já tinha o projeto, quando falou com Abraão. E Moisés foi preparado para tirar o povo do Egito. Só que eles eram escravos e tinham cabeça de escravos. E Moisés teve muita dificuldade com aquele povo. Mas Deus não desistiu deles. E como o faraó não permitia a saída, Deus começou a mandar pragas. Até que a última praga que veio sobre o Egito foi a morte dos primogênitos, de todos aqueles que não tivessem o sangue do cordeiro passado nos umbrais da porta. Então a ordem foi a seguinte: vocês vão pegar um cordeiro, matem o cordeiro, o sangue dele vai ser passado nos umbrais da porta. Onde tiver o sangue do cordeiro, não haverá morte. O anjo da morte vai passar só onde não tiver o sangue do cordeiro. O que salvou os primogênitos não é porque eram judeus, porque se eles não passassem o sangue do cordeiro na porta, o primogênito ali morreria. E foi assim que Faraó, depois dessa praga, liberou o povo. E o Moisés foi quem transportou esse povo para a terra prometida. Quando Jesus nasceu aqui na terra, ele já sabia qual era o propósito de Deus na vida dele, e ele viveu entre nós durante 3 anos, pouco mais. E teve um ministério. Ele viveu 33 anos, né, entre nós. 3 anos de ministério. E foi quando ele chamou os discípulos e começou a orientá-los sobre tudo o que devia acontecer com ele e qual o significado da morte e da ressurreição. Em todo o tempo, ele explicava para os discípulos que era necessário que ele fosse crucificado, mas que ele ressuscitaria. Porém, ele foi crucificado, ressuscitou, e o pessoal não entendeu bem. Pai querido, nós te agradecemos pela tua presença, pelo teu Espírito Santo em nós, pelos teus anjos que passeiam livremente aqui, e porque nós sabemos que é pelo teu sangue que nós temos vida e que nós temos transformação na nossa vida. Eu queria mostrar então o primeiro versículo que nós vamos nós vamos meditar quando Jesus, já no final do seu ministério, estava explicando o que é que ia acontecer com ele. E lá em Mateus 14, Marcos 14, 27, Pedro diz a Jesus: olha, não pode acontecer nada disso com o senhor não pode ser sacrificado.
E Jesus teve que avisar a Pedro: Pedro, você não sabe o que é que está dizendo. É necessário que isso aconteça. Eu vou ser uma pedra de tropeço para todos vocês, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas, mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vocês para a Galileia. Ele já estava falando de ressurreição. Os discípulos não tinham entendido. Então Pedro disse a Jesus: ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, não o será para mim. Mas Jesus lhe disse: em verdade lhe digo que hoje, nesta noite, ele ia ser preso aquela noite. Antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. Mas Pedro insistia com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum o negarei. E todos os outros diziam a mesma coisa. Aqui Jesus estava preparando os discípulos para aquilo que ia acontecer. Eles não estavam entendendo. Em Mateus 26, a partir de 69, Pedro, era aquela noite, Jesus já estava preso, e Pedro estava ali no pátio assistindo, de longe. Uma empregada se aproximou e lhe disse: você também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos e disse: não sei o que você está dizendo. Quando se dirigia para a porta, Pedro foi visto por outra empregada que disse aos que estavam ali: este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: não conheço esse homem. Pouco depois, aproximando-se os que estavam ali, disseram a Pedro: com certeza você também é um deles, porque o seu modo de falar o denuncia. Então ele começou a praguejar e a jurar: não conheço este homem. E no mesmo instante o galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra de Jesus, que Jesus lhe tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Queridos, na nossa força é muito difícil até seguir a Jesus. É muito difícil você falar e dizer: não, eu sou cristão, eu sou de Jesus, do jeito que anda. Se nós estivermos lá no Supremo Tribunal Federal, provavelmente, sendo ameaçados de sermos presos, por exemplo, se dissermos: eu sou cristão e eu creio em Jesus, provavelmente alguns vão desistir ou vão negar. Foi o que Pedro fez. Ele estava diante das autoridades que queriam crucificar Jesus, sacrificar Jesus e quem estivesse com ele. E Pedro, então, negou Jesus. Jesus foi crucificado. Mas não é que ele foi crucificado, ele foi espancado. Aquela coroa de espinhos fazia sangrar. Quem faz cirurgia sabe, quando nós operamos alguma coisa no couro cabeludo, é uma região bem vascularizada, sangra muito. E aquela coroa de espinhos faria Jesus entrar em choque por falta de sangue. Só a coroa. Fora as chibatadas, que naquele tempo eram 40 chibatadas, porque a pessoa podia morrer acima de 40. Jesus levou mais de 150. Ele não tinha mais pele no dorso.
Ele foi espancado. E depois, obrigado a carregar aquela cruz sobre o dorso sem pele. Ele não tinha condição humana para isso. E qualquer outro que tivesse recebido o castigo que ele recebeu, teria morrido antes da crucificação. E Pedro entrou em depressão. Lá em João 21, 3, estavam todos os discípulos, um grande número de discípulos. E Pedro falou: olha, eu vou pescar. Como quem diz, acabou. Eu volto para a minha pesca. Todos os que estavam com ele falaram a mesma coisa. Eu também vou. E eles foram pescar e passaram a noite pescando. No dia seguinte, cedinho, quando eles vinham em direção à praia, Jesus estava ali esperando por eles. Ô, meus filhos, vocês têm aí alguma coisa para comer? Não, nós não pescamos nada. Joga a rede do lado direito. Provavelmente Pedro deve ter pensado: eu sou pescador há tantos anos, passei a noite aqui jogando a rede para todo lado. Quem é esse que vem me dizer, joga aí do lado direito? Mas jogaram a rede e pegaram tanto peixe, 153 peixes. E aí, João falou: é o Senhor que está ali. Pedro colocou a sua túnica e todos se atiraram em direção à praia. Quando chegaram à praia, Jesus estava assando já um peixinho e tinha pão e peixe, e ofereceu para eles. Foi ali, Jesus foi para cuidar de Pedro e daqueles discípulos, porque eles estavam amargurados, deprimidos. Eles estavam vendo o que é que eles iam fazer. Acabou. Jesus morreu. Nós tínhamos tanta esperança e nós não temos mais nada. Nós tínhamos deixado tudo. Eu volto para a pesca. Sabe, quando você pensa assim, não tem mais nada a ser feito, eu estou perdido, Jesus vai lá te buscar. Aleluia! E foi assim que Jesus foi buscar, em especial Pedro. Depois que eles comeram, Jesus chamou Pedro de lado, falou: Pedro, você me ama? Eu amo o Senhor. Conversaram um pouquinho, ele falou: Pedro, você me ama? O senhor sabe que eu te amo, Senhor, o senhor sabe todas as coisas. Terceira vez: Pedro, você me ama? Senhor, eu te amo. Eu sei que eu errei. Quantas vezes nós fazemos coisas que depois a gente olha para trás e fala: por que eu fiz? Provavelmente Pedro estava nessa situação. Por que eu neguei? Pedro falou: olha, Jesus falou para Pedro: você vai apacentar as minhas ovelhas. Eu imagino a depressão, o estado de Pedro sendo restaurado por Jesus, que disse: Pedro, eu tenho um trabalho para você. Quem vai cuidar das minhas ovelhas? Você. Ainda Pedro depois quis conversar com Jesus, falou: e esse aí, que era João, né? Olha, se ele ficar esperando até o arrebatamento, não é assunto seu. Jesus era diretivo.
Mas os discípulos, isso está mostrando que os discípulos, embora Jesus tenha preparado, tenha falado da morte e da ressurreição, eles não entenderam. Nunca tinha havido, na visão deles, uma ressurreição desse tipo. Jesus foi enterrado numa gruta por José de Arimateia e Nicodemos, porque os discípulos, na verdade, tinham vazado, tinham desaparecido. Eles sumiram. Só João, na cruz, só João ficou aos pés da cruz. Todos os outros ficaram com medo. E Jesus tinha uma obra na vida deles. E dois deles, um chamado Cleopas. Cleopas, a mãe dele, Maria, estava, a Bíblia diz, estava aos pés da cruz. Está lá em João. E ele, a Bíblia fala a respeito de dois, só dá o nome do Cleopas. E os dois vinham conversando. Puxa, veja, nós acompanhamos Jesus durante esses 3 anos. Tínhamos tanta esperança que ele fosse libertar Israel. No entanto, nós estamos perdidos. Ele morreu, tudo acabou e nós vamos voltar para casa. E eles estavam indo para Emaús. Isso está lá em Lucas 24. Aí Jesus se colocou ao lado deles e eles não reconheceram Jesus. Falou: do que é que vocês estão falando, que vocês estão tristes, o que aconteceu? Eles estavam deprimidos, chocados. Mas o senhor não sabe, então, o que aconteceu aqui em Jerusalém? Um filho de Deus, homem poderoso em obras e em palavras, foi crucificado, e nós esperávamos que ele fosse a nossa redenção, e a nossa esperança acabou, eles estavam desesperançados. Não tem esperança sem ele. Aí Jesus falou: mas vocês não entenderam as Escrituras? Que lá, e começou a citar desde o Velho Testamento, provavelmente em Gênesis, quando se diz que o filho da mulher ia pisar a cabeça da serpente, quando Isaías diz que da virgem nasceria o maravilhoso Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Provavelmente, Jesus começou a citar todas as profecias do Velho Testamento a respeito dele mesmo. E, enquanto conversavam, eles iam passando, e os dois iam ficar em Emaús, chegaram na casa, e disseram: senhor, está tarde, já está se fazendo noite, fica aqui conosco hoje. E Jesus entrou. Eles não tinham reconhecido Jesus. Quando eles se sentaram à mesa, Jesus pegou o pão, orou, repartiu o pão, e quando foi distribuir, eles viram quem era: é Jesus. Quando eles reconheceram, Jesus desapareceu da frente deles. Os dois saíram correndo de volta para Jerusalém. As mulheres, no dia seguinte em que ele fora enterrado, foram levar, eles costumavam, é como se fosse um bálsamo, levar os líquidos que iriam passar sobre Jesus, né? Mirra e tantos outros. E quando elas chegaram no túmulo, o túmulo já
tinha sido tirada aquela pedra que cobria a entrada do túmulo, pesa 1,5 toneladas. Era impossível alguém sozinho tirar. No entanto, elas viram, ficaram apavoradas, chegaram perto do túmulo, olharam, e a pedra estava vazia. E o pano que cobria o rosto de Jesus estava bem dobradinho. E elas ficaram apavoradas. Saíram correndo, foram avisar os discípulos. E Pedro e João saíram correndo também, foram lá ver. Olharam e viram que Jesus não estava no túmulo. Maria Madalena ficou ali na frente do túmulo chorando. Provavelmente os outros voltaram. Nisso, alguém atrás disse para ela assim: por que você está chorando? Levaram meu senhor daqui e eu não sei onde o colocaram. Jesus falou: Maria. Aí ela reconheceu Jesus. Queridos, quantas vezes Jesus está do teu lado, fazendo por você, dando livramento, e você não percebe e nem reconhece. Quantas vezes Jesus queima o nosso coração, arde com as coisas que estão acontecendo, como aqueles 2 de Emaús. Olha, quando ele falava conosco, não ardia o nosso coração? E a gente não reconhece. Jesus está vivo. A diferença é essa. Se não houvesse ressurreição, nós nem estaríamos aqui. Ele está vivo. E ele está vivo, o suficientemente vivo, para você conversar com ele, para você se sentar. E quando eu tomo um cálice na sexta-feira à tarde, muitas vezes a gente não está nem em casa ou está sozinho, você pode, sozinho, sentar e dizer: Jesus, eu sei que o Senhor está aqui na minha frente. Eu sei que o Senhor está aqui em mim. E eu quero te agradecer por tudo isso que tem acontecido na minha vida, e eu sei que é a tua mão que está me livrando, me libertando e me dando condições de vida. Jesus é vida. A Bíblia, lá em João, no primeiro capítulo do Evangelho de João, diz assim: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A vida estava nele, e a vida é a luz dos homens. É a vida de Jesus em nós que traz luz. Amém? Então, eu quero que vocês se levantem. Nós estamos comemorando a série da Páscoa para o cristão. Sem ressurreição, não tem Páscoa. Então, nós comemoramos a ressurreição de Jesus, sabendo que se ele ressurgiu, ele está vivo. E lá em Efésios diz que ele foi ao Hades, subiu, está sentado à direita de Deus, e que eu e você estamos com ele espiritualmente. Você reina com Jesus. A tua palavra é poderosa. Por isso temos que cuidar do que falamos. Amém? Nunca negativo. Jesus sempre foi positivo. Eu queria que você repetisse comigo e dissesse junto: Jesus,
eu te agradeço pelo que o Senhor passou, pelo sangue derramado no meu lugar. Eu sei que o Senhor ressuscitou, está vivo e está aqui comigo. E teu Espírito Santo é quem me ilumina e dirige minha vida. Eu quero que todos os meus passos sejam dirigidos por ti mesmo e pelo teu poder. Amém? Aleluia. Gostaria de chamar o grupo de louvor aqui, né? Quando o pastor prega, a gente tem um pouco mais tempo para cantar, né? Então, venham, vamos encerrar aqui, louvando ao Senhor, declarando que sim, Ele é o leão da tribo de Judá, o último que vocês cantaram, e que Ele é digno, né, de receber a nossa adoração. Amém? Glória a Deus por isso. Realmente o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário mudou tudo na nossa vida. Tudo se fez novo. Aleluias. Glória a Deus. Amém? Vamos celebrar o nosso Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluia. Justiça eternamente.
queridos, o descendente de Davi ama a justiça, o que é justo, o que é bom, o que é certo. Nós somos filhos de Deus. Jesus foi o primogênito e nós somos os seguintes. Em Cristo nos tornamos filhos, filhas de Deus. E o alvo para nós é sermos como Jesus é. Nós vamos gostar do que Jesus gosta, nós vamos detestar o que Jesus desaprova. A iniquidade, o pecado, o erro, a maldade, a mentira, certo? Que você saia daqui para viver uma semana na justiça de Deus. Que você viva todos os dias desta semana agradando o Senhor. Como agradar a Deus? Faça o que é bom. Ame. O cristianismo todo se resume numa palavra: amor. Porque Deus amou o mundo, trouxe salvação a nós em Cristo Jesus. Jesus, por amor a nós, deu a sua própria vida na cruz do Calvário. Foi sepultado e ao terceiro dia ressurgiu dentre os mortos. Está vivo, assentado à destra do Pai. Hoje Ele é Rei, é soberano, é Senhor dos senhores. Hoje Ele é Deus Santo. É o nosso Senhor amado. E Ele e o Pai enviaram o Espírito Santo para habitar em nós. Essa presença poderosa em nós é que nos empodera para viver a vida cristã, nos empodera para viver em santidade, praticando o bem, amando todas as pessoas. Carne e sangue não são nossos inimigos. Amando as pessoas difíceis que Ele coloca perto de nós. Este mundo, a terra, esta existência terrena não é um mar de rosas. Não tem aí, né? Um céu de brigadeiro. Não, nós passamos por aflições. Jesus mesmo disse isso. Mas é só enquanto estamos peregrinando aqui na terra, em direção ao nosso destino eterno, o céu de Deus, as moradas celestiais com o Senhor. O que é da terra vai ficar para trás. O que é pó volta ao pó. Nós teremos corpos glorificados. Viva aqui, já se preparando para a eternidade. O nosso tempo aqui vai findar, seja pela morte física ou seja pelo arrebatamento da igreja. Mas nós deixaremos esse corpo para trás, corpo perecível. O nosso ser real, verdadeiro, é o nosso espírito, porque Deus é espírito, nós também somos um espírito com Ele. Priorize a sua vida espiritual em detrimento das coisas materiais que são perecíveis. Ame, ame,
para nós. Ame sua família biológica. Ame as pessoas que o Senhor colocar ao seu redor nesta semana. Ame. Aproveite todas as oportunidades para amar, demonstrar amor, cuidado, interesse pelas pessoas. Você não está aqui para viver para si mesmo, mas para se doar a outras pessoas. Eu não sei quem Deus vai colocar, eu não sei como Deus vai fazer, mas você vai perceber. Aqui está uma oportunidade para eu amar mais, perdoar mais, relevar mais, porque cristianismo é amor. Ame sua família, cuide dos seus, cuide das pessoas que o Senhor colocar ao seu redor. Seja uma influência para o bem, para o bem, para o que é bom, sempre, sempre, sempre. Porque o amor vence obstáculos que muitas vezes parecem intransponíveis para nós. Nós somos desafiados todos os dias para amar mais, perdoar mais, estender a destra da comunhão, abraçar os que estão aflitos, levar a palavra de esperança ao que já está desanimado, que já está querendo desistir de tudo. Não, nós somos do amor, nós somos de Cristo. Amém. Senhor, venha sobre todos nós, ó Deus, nesta hora, uma unção de amor, um batismo de amor. Derrama, ó Deus, do teu amor em nossos corações, pelo teu Espírito que habita em nós, e nos ajude, Senhor, a amarmos as pessoas, a descobrirmos, ó Deus, como podemos fazer alguém mais feliz. Oh Deus, não saia da nossa boca palavras amargas, palavras de agressão, palavras de comparação, de derrota, mas que nós tenhamos, ó Deus, em salvas de ouro, as palavras das tuas promessas para nós, as palavras de vida, as palavras, ó Deus, de abundância, de vitória, porque nós somos o winner, a igreja vencedora, a igreja que triunfa sobre o mal, a igreja que triunfa sobre o ódio, sobre o desafeto, ó Deus, sobre a indiferença, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, aleluia, glória a Deus, aleluia. Sinta-se amado por Deus, sinta-se amado nesta família espiritual. Deus nos reuniu neste lugar para nós aprendermos a amar uns aos outros. Não saia da nossa boca nenhuma palavra de condenação, nenhuma fofoca, nenhuma crítica maldosa. Guarda os teus lábios, em nome de Jesus. Amém. Vai em paz, tenha um dia maravilhoso com a sua família biológica.